chegamos na metade da temporada com esse terceiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A temporada vai ter só 6, então a gente chegou agora na metade, nesse terceiro. E chegamos com muitas revelações. Esse episódio finalmente revelou o que eu tava... Acho que todo mundo que sabia tava guardando aí a informação. Eu falei nos meus... Nem lembro se eu cheguei a falar. Acho que eu cheguei a falar nos meus 2 vídeos dos primeiros episódios, dos 2 primeiros episódios. Só que eu dei um aviso de spoiler, mas agora não precisa mais dar aviso de spoiler, porque todo mundo já sabe. A série revelou pra gente, finalmente, sobre a verdade do passado, né, da linhagem, da família do Egg, que ele é, na verdade, um Targaryen, que ele é irmão do escroto lá do Aeron, que ele é filho do Maker, que ele é um Targaryen, que ele tá lá na realeza. Muita coisa aconteceu nesse episódio, muita coisa legal. A série deu tantas dicas sobre a verdade, sobre o Egg, né? Até mesmo nesse episódio, antes da revelação mesmo, no finalzinho do episódio, na última cena. Então, quem tava assistindo, prestando bem atenção, muito provavelmente já tinha sacado que ele ou tinha feito, ou tava alguma relação com os Targaryen, ele tinha, isso ficou bem claro. E a gente ainda teve mais pistas, como eu falei, antes da revelação no final desse episódio. E vamos comentar sobre todas elas e sobre a revelação em si, nesse vídeo aqui. Que, né, a gente vai falar sobre o terceiro episódio. A gente vai comentar bastante sobre essas pistas do Egg. E agora o negócio ficou tenso, porque o Dunk mexeu com a família Targaryen, mexeu com a realeza, e agora ele vai ter que pagar pelo que ele fez, por ter batido no carinho. Mas enfim, já tô falando coisa lá da frente. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu tô fazendo vídeo sobre todos os episódios de Dunk Egg. E agora, como eu já falei, a gente chegou na metade, então falta só mais 3 episódios, e eu acho que esses 3 tem muito potencial para ser ainda muito melhor do que esses 3 primeiros aqui. Então é isso. Vamos parar de enrolação, vamos lá começar a falar sobre esse episódio e vamos lá pro começo dele. Bom, já no início a gente consegue ver, tirando o fato de que o episódio chama O Escudeiro, já pela sequência inicial a gente conseguiu, né, ver que esse episódio seria muito focado no Egg, e de fato ele foi, porque a gente acompanha ele treinando o cavalo do Sir Dunk, ele mesmo treinando para quando o Sir Dunk estiver lá no torneio de fato, ele ajudar o Sir Dunk a pegar a lança. Ele tava treinando o cavalo ali, então dá pra ver que o Egg realmente queria estar ali, que ele realmente gosta de fazer, de ser o escudeiro do Sir Dunk. E ele acaba reconhecendo um cara, que é o Sir Robert, que eu não entendi direito, falar a verdade pra vocês, porque ele aparece ali meio que do nada, quando o Egg tá ali treinando com o cavalo. E o Egg reconhece ele. E é mais uma pista da série, porque o Egg, gente, acho que vocês separaram que agora, né, que já foi revelado que ele é um Targaryen, que ele é muito importante, então que ele tem acesso a muitas coisas. Mas antes de ser revelado, quem não, né, sabia disso podia ficar, gente, esse moleque sabe de tudo, ele conhece todo mundo, ele sabe de todas as informações, sabe do passado da galera, nome de todo mundo, de todas as casas, de todo mundo, de toda a galera. Então, assim, essa cena foi mais uma pista da série pra gente, que o Egg sabia de muitas coisas por esse motivo. E ele não só sabe o nome do cara, ele sabe que o cara era reconhecido como o cavaleiro mais louco dos 7 reinos, né, de Westeros. Eu falei o nome do cara errado, é Sir Robin e não Sir Robert, do cavaleiro. Desculpa. Depois dessa cena, o Dunk e o Egg, eles vão lá ver o torneio, porque o Sir Dunk tá achando que já chegou o dia dele participar, só que o Egg, mais uma vez, sabendo de tudo, que ele sabe de tudo mesmo, fala que não, porque ele não é de casa nobre, então o primeiro dia é só pra quem vai lutar por uma casa nobre. E não é aqui o caso do Sir Dunk. Então eles vão lá assistir o torneio, que ainda não chegou a hora do Sir Dunk participar, e depois eles estão ali conversando, deitados de boa ali em cima, num morrozinho ali, perto da vilinha que tá acontecendo o torneio ali. E o Egg fala sobre essa vida que ele quer ter, que ele deseja ter, dele criar animais, dele que ele poder viver naquele jeito, tranquilo, que aí depois que o Sir Dunk ganhar o torneio, ele vai continuar sendo escudeiro dele, sobre criar animais, sobre ter uma casa, uma esposa, coisas simples. E ele fala, a gente percebe, depois já sabendo da informação, ele fala como se fosse um sonho distante, como se não fosse a realidade dele. E é claro que a gente sabe agora, né, porque ele é um Targaryen, então ele tá ali na linha de sucessão ao trono, ele provavelmente não vai conseguir viver uma vida comum, igual ele tava querendo, que ele almejava tanto viver uma vida ali com o Sir Dunk, aí vai ter a esposa dele, vai criar os animais, e a gente percebe que ele fala assim com um certo, como se fosse um sonho, que ele sabe que nunca vai acontecer, e a gente sabe agora o porquê disso. E mais uma vez, o Sir Dunk não percebe nada. Ele nunca percebe nada. Depois eles vão para mais um torneio, e dessa vez o Aemond, o irmão do Egg, que agora a gente sabe, tá participando, e ele acaba matando o cavalo do adversário dele. Ele enfia a lança no pescoço do cavalo, aí faz, né, claro, o cavalo cai, aí o cavaleiro
que tava em cima, cai também. A galera vai pra cima dele, porque claramente não foi um acidente, não foi uma coisa que ele fez sem querer, porque o lance, né, dos torneios é a galera derrubar um ao outro. Se a gente, tipo, se for pensar no duro mesmo, eles não podem matar o cavalo do adversário, porque aí, né, aí é muito fácil. O embate da galera é homem contra homem. E é claro que, inclusive, o Dunk até fala pro Egg, depois que o Egg pede pra sair de lá, depois que o irmão dele mata o cavalo, ele fala, foi um acidente, coisa vai precisar ser forte, porque isso acontece. E a gente consegue ver que o Egg tá chorando muito de ódio, de tristeza e de ódio mesmo. E ele até fala, não, isso não foi um acidente, dá, tipo, mano, você é burro, dá pra claramente ver que foi de propósito. E agora que a gente, de novo, mais uma vez, sabe da verdade, dá pra ver que esse choro dele foi de ódio, um ódio ainda maior por ser o irmão dele. Então pensa, nossa, meu irmão matou, meu irmão é um bosta, meu irmão matou um cavalo de propósito no torneio, porque ele é um merda, ele não sabe, né, jogar limpo. Então esse choro do Egg fica ainda mais significativo quando a gente percebe que quem fez isso foi o irmão dele. Depois a gente tem uma cena que é um enorme foreshadowing do futuro dos dois personagens. Eles estão andando ali pelo meio das barracas ali, de vendas e tal, e uma vidente para eles e fala, deixa eu ver seu futuro. Deixa eu ver. Aí o Dunk fala, tá, pode ver. Aí ela fala que ele vai ter muito sucesso, que ele vai ter muito dinheiro, ele vai ficar mais rico que os Lannister. E o Dunk fala, agora faz do moleque ali, do menininho. E ela fala, você vai ser rei. E nesse momento, ainda a gente não tinha descoberto. Então, a gente, sem saber disso, eu acho que nessa hora ficou muito claro pra quem não sabia que ele realmente tinha uma coisa com a família Targaryen, que, tipo, tinha coisa ali. Porque a vidente fala, você vai ser rei. Aí ela, inclusive eu não vou nem falar, inclusive é uma crítica que eu tenho, porque ela fala, você vai ser rei e você vai morrer agonizando, queimado e sei lá o quê. E só que, no caso, né, uma crítica ao roteiro, que eles especificaram muito a morte do Egg, porque geralmente Game of Thrones, House of the Dragon, essas previsões que a gente tem, quando a galera vê o futuro, isso acontece muito aqui no universo de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. A galera meio, né, a galera que eu falo, as videntes, elas falam meio em códigos, charadas, assim, pra quando vier acontecer, a gente fala, nossa, então isso aqui é isso aqui. Ou mesmo se não aconteceu na série, a gente fica pensando, tipo, o que será que isso quer dizer? Só que aqui, essa vidente falou explicitamente o futuro completo do Egg, que eu não vou nem repetir aqui. Caso você assistiu o episódio meio distraído nessa hora, você não entendeu direito o que tá acontecendo, e se você não lembra direito o que ela fala explicitamente, você vai morrer com isso, e é isso, as pessoas vão achar isso, vai ser nisso. Então eu achei que porque depois a gente vai descobrir que de fato o Egg é um Targaryen e que ele. Então ficou claro que ele vai vir de fato a se tornar um rei, que ele é o Aegon, ele vai se tornar o Aegon Targaryen. Eu acho que ele se torna o quarto, né? O Aegon, Aegon Targaryen, o quarto, né? Que é o nome de rei dele. Então depois que a gente descobre que a série nos revela que ele é de fato um Targaryen, então com certeza ele vai de fato sentar no trono porque ele tá ali na linhagem. A gente fala, nossa, então que merda, já sei o destino dele. Vai morrer lá com isso aqui, vai ser isso e vai ser isso. Então, assim, acho que a mulher que profetizou podia ter falado em mais, de algum jeito menos explícito. Podia ter falado em charadas. Ela podia ter falado sobre um fim que envolve chamas e sei lá o que. Então, é isso. Mas também nada que estraga a série pra mim. Só achei que ele poderia ter sido um pouquinho. Ela poderia ter falado mais em códigos, entre aspas. Pra não ficar muito explícito qual é o futuro do Egg. Porque agora todo mundo já sabe o futuro completo dele. Mas voltando aqui ao episódio, a gente tem essa cena. E aí, quando ela fala sobre o Egg ser rei e morrer nas chamas, enfim, o Sr. Dunk ri. Porque eu fico chamando ele aqui que ele é burro, que ele não percebe nada, mas também é complicado, né? Porque ele tá vendo. O moleque pediu pra ser escudeiro dele, ele aceita dormir embaixo da árvore, a comer um pão só por dia, e aceita passar tudo que ele tá passando com ele. Acho que é meio difícil ele parar de pensar, não, esse moleque aqui é da realeza, ele tá escolhendo vir comigo, né? Quando que ele ia imaginar isso? E aí depois é aqui que o bicho vai pegar, porque a crush do Sr. Dunk, que faz teatros ali, ela faz vários teatros sobre a família Targaryen, sobre a morte dos dragões. Inclusive, a gente já viu isso no episódio, acho que foi no primeiro episódio, e agora mostra de novo. E aí o Egg tá lá assistindo, e aí o Aerion chega nessa barraca e acha que é um insulto da parte dela, porque ela tá fazendo um teatro sobre a morte dos dragões, né, sobre o fim dos dragões, e ele acha que é uma ofensa à família dele, a família Targaryen, porque de fato os dragões não existem mais, a família Targaryen não tem mais eles, e aí ele começa
Ele chama os guardas lá, começa a bater em todo mundo, e ele próprio vai lá bater nela, quebra um dedo dela, inclusive, e, nossa, essa cena tem agonia com barulho de osso quebrando, e ele vira o dedo dela, é uma cena super agonizante, e o Egg sai correndo e vai lá chamar o Sir Dunk, que tá numa outra barraca conversando com o cara, inclusive sobre a família Targaryen, e aí quando o cara vai falar sobre os filhos aparecidos do Maker, que é o Egg e o Daeron, que a gente já viu no primeiro episódio. Eu falei, inclusive, no vídeo do segundo episódio, que a gente viu no primeiro episódio, a gente viu ele numa cena, numa das primeiras cenas, bêbado numa taberna lá, e é ele e o Egg que estão desaparecidos, e quando ele vai falar sobre o Egg, é claro que ele não ia falar Egg, porque eu acho que ele nem sabe o nome dele, e aí o Egg, o próprio Egg, aparece e fala, Sir Dunk, tá batendo nela, vai lá ajudar, vai lá. E aí o Sir Dunk aparece, e ele vê o cara quebrando o dedo dela, e ele fica puto, fica possesso e vai lá e mete acho que 2, 3 socão na cara dele. E aí ele cai no chão, né? A boca dele fica sangrando toda, ele perde até um dente e ele fala: ah, você fez eu perder um dente, então agora você vai perder todos os seus dentes e depois eu vou te matar, porque você escolheu perder a tua vida por essa. Aí ele xinga a mulher de uma palavra de baixo calão lá. Os guardas fazem o que ele manda, né? Ele vai ir pra matar o Sir Dunk depois de quebrar os dentes dele. Só que nessa hora o Egg chega e aparece. E deve ter sido difícil pro Egg, porque ele tava tentando esconder essa identidade dele pra todo mundo, que ele queria viver no meio da galera, sem essa pressão de ser da realeza. Enfim, querendo esconder a identidade dele de fato. Só que nesse momento ele precisa falar quem ele é, porque senão o Sir Dunk, ó, ia tomar e ia de F. Ele até fala o nome dos guardas, ele fala, parem, senão vocês vão ver com meu pai, o Maker, e o Aeron, com aquela cara de cu dele, que ele é meio passivo-agressivo, porque ele não se descontrola, não grita, mas ele tá aqui assim, ó. Sei lá o que, brother, what did you cut your hair? Ele fala, porque cortou teu cabelo. E aí o Egg fala, que eu não queria ficar igual você, irmão. E aí o Sir Dunk faz uma cara tipo, o quê? Que aí ele fala, não mata ele, porque senão vocês vão se ver com meu pai. E eu cortei meu cabelo porque eu não queria ficar com você, irmão, seu bosta. E aí faz uma cena ali de Avenida Brasil. E o episódio acaba com o Sir Dunk descobrindo que o Egg, o escudeiro dele, é um Targaryen. É irmão do cuzão e do rolê que matou o cavalo, bateu na mulher, queria matar ele. E o episódio acaba assim. E esse foi o melhor final de episódio possível. Agora ele vai ter que participar de um torneio do 7, porque ele bateu num Targaryen, né? Bateu, querendo ou não, ele bateu no membro da realeza. E isso vocês já sabem em Game of Thrones, né? Isso aí é motivo de morte. Só que acho que ele não morreu por causa do Egg. Porque ele não deixou a galera matar ele. E aí, então, pra pensar em uma outra alternativa de punir ele, eles falam, né? Ele fala lá no teaser que ele vai ter que participar de um torneio do 7. Então agora o lance ficou sério. Porque ele se enfiou nessa roubada, ele vai ter que participar, vai ter que tentar juntar uma galera pra participar desse torneio com ele, em que ele pode acabar saindo morto de lá. E agora a relação dele com o Egg vai, querendo ou não, pelo menos por agora, vai mudar bastante. Porque agora, além dele descobrir que o Egg não é uma pessoa pobre igual ele, que não tem família, que tá ali só, nossa, não tem nada. Ele, né, o Egg, querendo ou não, mentiu pra ele esse tempo todo. Mentiu sobre quem ele era, mentiu sobre de onde ele veio, falou que ele não tinha pai. Esses 3 próximos episódios vão ser muito legais, muito da hora, porque agora o negócio ficou sério pro lado do Dunk. E a gente vai ter um amadurecimento da relação do Dunk e do Egg. Então é isso, eu já falei demais, inclusive eu já tô falando coisas dos próximos episódios, do episódio 4, que nem saiu ainda, o foco do vídeo é do episódio 3, eu tô falando coisa já do próximo episódio. Ah, que inclusive eu quase esqueci de falar, o episódio 4 vai sair já nessa sexta-feira, às 5 horas da manhã, por conta do Super Bowl, que é o maior evento televisivo dos Estados Unidos, que é a final da NFL, né, futebol americano. Então sempre que as séries da HBO estão passando nesse comecinho de ano, calham de cair no mesmo dia e horário do Super Bowl, né, um domingo, vai ser domingo, acho que 10 horas da noite, que é o mesmo horário da série, eles antecipam. Já vai sair já nessa sexta-feira, às 5 horas da manhã, então acho que eu já vou tentar gravar o vídeo na própria sexta, que aí eu consigo ver de manhã o episódio, gravo e o vídeo sai no sábado. Eu acho então que a gente já se vê de novo essa semana para falar sobre o episódio 4. Não se esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que estão saindo e ativa o sininho para o YouTube notificar e você não perder. E o like é muito importante porque ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas chegarem no canal. Então é isso. A gente vê nos próximos vídeos que, como eu já falei, pelo jeito, já essa semana que a gente está de volta para falar sobre o próximo episódio, sobre o episódio 4. Então é isso. Até os próximos vídeos e